aqui em Minas Gerais e o que a bancos, doutrinadores majoritários aqui em Minas Gerais pensam sobre a classificação de crime militar impróprio. Bom, crime militar impróprio, ele sofreu uma modificação com o advento da Lei 13.491 de 2017. Por quê? Porque, na minha visão, de novo, eu sou o professor Gilmar, eu sou professor da pós-graduação em Direito Penal Militar, estou aqui com vocês no cursinho, sou jurista, sou professor dessa matéria há um bom tempo. Na minha visão, a Lei 13.491, quando ela foi publicada, ela trouxe um rol maior, ela aumentou o leque de classificação de crimes militares impróprios. O que ela fala? Ela mudou sobremaneira os incisos 2 e 3 do artigo 9º. Ela falou o seguinte: consideram-se crimes militares as condutas previstas neste Código e, olha a partícula mágica, ó, e as condutas previstas na legislação penal comum quando praticadas pelo militar em algumas situações. Bom, aí vai lá trazendo o sol. Senhores, então o que a 13.491 fez? Ela aumentou o leque de crimes militares impróprios. Ou seja, hoje passa a ser crime militar impróprio, por exemplo, a conduta praticada pelo militar da ativa em serviço. Então, o militar em serviço hoje só pratica crime militar. Aí vocês me falam assim: ah, professor, mas não tem dúvida, tem? Tá fácil. Aquilo que está na legislação penal comum ou na militar, se praticado pelo militar da ativa, é crime militar impróprio, não é isso? Seria. Mas alguns doutrinadores, como, por exemplo, o professor Jorge César de Assis, é um professor lá do sul do país, do Paraná, ele traz no livro dele, nos artigos dele, uma classificação diferente. Ele fala que não, que crime militar impróprio é aquela conduta que está prevista no Código Penal Militar e tem idêntica classificação, previsão na legislação penal comum, como, por exemplo, o homicídio. Já para o professor Jorge César de Assis, e aqui em Minas Gerais, para o tenente-coronel Maurício, que é um grande jurista, seria crime militar por extensão. Por extensão. Então, para esses renomados doutrinadores, a conduta prevista na legislação penal comum, que não existe no direito penal militar, como, por exemplo, tortura, se praticada pelo militar em serviço, ela não seria classificada como crime militar impróprio, ela seria classificada como crime militar por extensão. Aí vocês vão me perguntar: mas professor, na hora da prova, eu vou marcar crime militar próprio, impróprio, aliás, ou crime militar por extensão? Depende. Para você que está aqui em Minas Gerais, quer fazer concurso para a Polícia Militar, se lá no edital estiver prevendo, por exemplo, o CFO, doutrina, e eles adotarem a doutrina do professor Jorge César de Assis ou a doutrina do professor Maurício, do tenente-coronel Maurício, é óbvio que crime militar previsto exclusivamente na legislação penal comum, praticada por militar, por exemplo, em serviço, você vai marcar lá a questão que é crime militar por extensão, porque é lógico, eles estão adotando o livro. Mas, se não, trouxer o meu livro, trouxer o do Dr. Fernando Galvão, trazer o do professor Leonardo, que é o marido aqui da Carlinha, né? Esses livros, os professores trazem que são crimes militares impróprios, ok? Então, vocês vão ter que tomar esse cuidado. Aqui em Minas Gerais, a doutrina majoritária... Aí, professor, como você sabe que é majoritário? Porque eu conto nos dedos mesmo. Que eu tenho poucos que defendem que a Lei 13.491 estendeu, né? Não, para nós ela aumentou o leque, então continuam sendo classificados como os crimes militares impróprios. Por exemplo, então para mim, o que continua sendo crime militar impróprio? A tortura, a Lei 9.455, se praticada pelo militar em serviço, mesmo prevista na legislação penal comum, continua sendo classificado como crime militar impróprio. Já se você pegar a doutrina do professor Jorge César de Assis e do Maurício, ele vai falar que é crime militar por extensão. Tudo bem? Então fica essa dica para vocês. Turma, já que eu falei da classificação do crime militar, já que eu falei das variáveis,
Como que está estruturado o artigo 9º? Vademecum, vem comigo. O artigo 9º, ele tem 3 incisos. Inciso 1, inciso 2, inciso 3. E ele tem 2 parágrafos, o parágrafo 1º e o parágrafo 2º. Esses parágrafos, eles tratam do crime doloso contra a vida de civil. Crime doloso contra a vida de civil. Muito cuidado com isso. Tá? Militar das Forças Armadas em serviço sempre será julgado pela Justiça Militar da União, que é a linha C. Bom, o que nós vamos fazer agora com Vossas Excelências? Nós vamos desdobrar o artigo 9º. Eu vou pedir para a nossa equipe projetar aqui agora. Quero que vocês grudem-se os olhinhos aqui, ó. Grudem os olhinhos aqui, por favor. Grudem os vossos olhinhos. E nós vamos projetar o artigo 9º com a redação trazida pela Lei 13.491. Vocês podem projetar para mim? Eu agora vou decompor para Vossas Excelências o artigo 9º. Vademecum, vem comigo. Primeira coisa que chama atenção nossa, nós que somos estudantes, debruçamos em cima, nós somos juristas, né? Primeira coisa, o artigo 9º não fala o que é, e sim o que se considera. Professor, isso tem alguma relevância? Claro que tem, meus queridos alunos. Isso aqui, essa palavrinha mágica, o que se considera crime militar e não o que é crime militar, ela deixa exatamente um leque para que o doutrinador possa inovar à vontade aqui na sua classificação. Então, isso traz uma ecleticidade para que os doutrinadores possam efetivamente classificar de maneira mais diversa. Bom, consideram-se crimes militares em tempo de paz. Professor, em tempo de guerra é a mesma coisa? Não, não é. Os crimes militares em tempos de guerra somente são julgados pela Justiça Militar da União. Por uma questão muito simples. Os militares estaduais serão incorporados às Forças Armadas, então só a Justiça Militar da União irá julgar os crimes de guerra. Esse é um fator. Segundo fator, o artigo 10 que traz guerra. Então, quem quer estudar para a prova, artigo 9º traz os crimes militares em tempo de paz, somente o artigo 9º. O inciso, conforme eu havia trazido para os senhores, ele traz em si a pura essência da variável ratione legis. Ratione legis. E ele, não obstante o artigo 9º ter passado por uma atualização legislativa, eles ainda pecaram. Pecaram e pecaram feio aqui na sua interpretação normativa. Podia ter mexido, deixar a redação, não ficou bacana. E eu vou mostrar para o quê. Vademecum, vem comigo, grudem seus olhinhos. Então, consideram-se crimes militares em tempos de paz os crimes de que trata este Código. Então, tudo que tiver dentro do Código Penal Militar é considerado crime militar. Não tem possibilidade de ser desclassificado por outra coisa. Então, tudo que você abrir e for ler no Código Penal Militar é crime militar. Aí, vem uma vírgula. Quando definidos de modo diverso na lei penal comum. Diverso quer dizer diferente. O estupro, por exemplo, na lei penal comum, somente admite como sujeito... o estupro previsto na lei penal comum prevê como sujeito passivo qualquer pessoa. No penal militar, apenas mulher. Lá no penal comum, desacato à autoridade tem uma conotação. Aqui é desacato a superior. Desacatar a superior, ofendendo o decoro, a dignidade, procurando deprimir-lhe a autoridade. Então, muito cuidado com essas questões. Ou nela quem? Na legislação comum, na lei penal comum, não previstas. Um exemplo do que não está previsto na legislação penal comum: o crime de motim, revolta,
São chamados crimes militares próprios, né? Aí vem um erro. Qualquer que seja o agente errado. Senhores, essa redação aqui, ela é trazida, né, qualquer que seja o agente, lá em 69. Em 1969, não existiu o Estatuto da Criança e do Adolescente, ela é de 1990, depois da Constituição. Então, anota uma observação aí para mim, turma, anota aí para mim, um detalhezinho básico. Aqui, criança e adolescente não praticam crime militar de natureza nenhuma. Eles estão sobre a égide da Lei 9.099, de 1990, o ECA, porque lá fala que criança e adolescente pratica ato infracional. E em ato infracional é toda conduta prevista somente na legislação comum, ok? Bom, previsto como crime contra a versão. Então aqui já tem um erro, qualquer que seja o agente. Segundo erro, civil. Civil, anota aí, você que quer fazer um concurso aqui em Minas Gerais. Civil somente pratica crime militar contra forças armadas. Não há possibilidade jurídica, depois da emenda 45, de civil praticar crime militar estadual. Então não tem esta hipótese. Portanto, salvo disposição especial, que eu não conheço nenhuma. Há uma impropriedade nesta primeira redação, então muito cuidado. Nesse inciso 1, ele poderia ter sido reformulado, perdemos uma grande oportunidade com a Lei 13.490. Ah, professor, pode? Pode, mas aí precisa de uma outra lei. Nós já tínhamos uma lei, aí vamos precisar de uma outra lei. Tudo bem? Então, muito cuidado, os senhores, com esta questão aqui. Tá? Turma, essa aula aqui, você que vai acompanhar aqui pela Magistral, depois vai para o YouTube, essa aula, eu falo que uma aula é eclética. O que é uma aula eclética? Essa aula ela serve para qualquer concurso que você quer fazer na sua carreira, para juiz federal, para Ministério Público da União, Ministério Público Estadual, para o CFO, para o CFS, para o CTSP, para o EAP. Qualquer concurso, isso que eu estou falando é a base, ela é imutável, e o artigo 9º é o artigo 9º, tudo bem? Bom, então, o inciso 2, ele vai ter como carro-chefe a ratione persona. Então, professor, qual que é a variável agora? Eu vou apagar isso aqui. Você que quiser voltar na minha aula e rever, é para não ficar poluído. Então, eu vou apagar aqui para poder trabalhar o inciso 2. Olha o que o professor vai fazer agora. Ó. Eu vou apagar. Olha aqui, gente. Ó. Eu vou apagar. Olha aqui. Ó. Eu estou apagando aqui só para poder desenhar no quadro. O professor adora desenhar. Direito é desenhado, né? O professor adora desenhar. Bom... Qual variável que eu vou encontrar no inciso 2? Ratione persona. Ratione persona. Ratione persona. Quem? Anotem para mim agora, digita. Professor Gilmar pediu. Digite. Quem é o sujeito ativo do inciso 2? Aqui só pode ser militar da ativa. Bom, eu preciso agora nesse ponto dar uma explicação para os senhores. A palavra militar vem do grego milicius, do latim militare, e traduzindo para o português significa aquele que dá a vida pelos seus. Inspirado no direito sumério, 10 séculos aproximadamente antes de Cristo, era aquele que prestava um juramento e de defender a urbis para poder fazer sua expansão do império. Basicamente era isso. Militar no Brasil é gênero. Quais são as espécies do gênero que eu tenho no Brasil? Eu tenho 2 espécies do gênero militar. Eu tenho no artigo 42 da Constituição Federal os militares estaduais. Quais são? Anota em casa agora. Book digitando. Quais são as 2 espécies de militares que nós temos? Militares estaduais e militares das Forças Armadas. Então, anota.